Mateus 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E este um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E ora, o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Ora, andava pastando, não longe deles,
uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide. Ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Queridos espectadores, vamos estar agora falando a respeito e estudando a respeito de Mateus capítulo 8. No capítulo 8 de Mateus, nós vemos Mateus descrever a volta do Senhor Jesus para o mundo. Então ele estava lá no monte, onde ele estava dando aos discípulos seu ensino. E eu volto a dizer para você que o monte é um lugar reservado de nossa vida. O monte que o Senhor Jesus nos dá o exemplo é de nós separarmos. Nós temos minutos, momentos de nossa vida onde nós temos que separar e fazer a devoção, o ensino, buscar o conhecimento da palavra de Deus, orarmos, buscarmos a presença dele. Esse é o monte. E isso que nós estamos fazendo agora aqui na TV, Aliança TV, e vocês aí através do computador, vocês acompanhando, esse é o monte. Esse momento é um momento que nós paramos e vamos ouvir o ensino que o Senhor Jesus tem com nossas vidas. Então, no capítulo 8 de Mateus, o Senhor Jesus voltou do monte, desceu o monte e voltou a ter a comunhão com as pessoas, voltou a relacionar com as pessoas. Isso na nossa vida também tem um significado, porque quando nós fazemos esse momento que você está fazendo agora, de nós estarmos nesse momento sentado, ouvindo a palavra de Deus, nós estamos num lugar alto, queridos. Esse é um lugar, isso é uma fortaleza. Deus nos dá como uma fortaleza. É um lugar de conforto, um lugar de ensino espiritual, do poder de Deus derramado em nossas vidas, da presença do Espírito Santo com nós. O Senhor Jesus diz: onde estiver um ou dois reunidos, o nome dele, ele estaria no meio desse. Então, esse é um momento de comunhão com Deus vivo, Deus que fez o céu e a terra. O reino de Deus está aqui. O reino do céu está estabelecido em nossas vidas agora. A comunhão. E nós vamos aprender como nós estabelecemos, nesse capítulo 8, como nós estabelecemos essa comunhão, mesmo que haja distância de corpos, mas opera na atmosfera, na lei, no conhecimento de Deus que opera sobre toda a terra. Há uma ligação, há um intercâmbio, uma comunhão poderosa nisso. Nós vamos aprender isso no capítulo 8 de Mateus. Então, veja só, o Senhor Jesus então saiu desse monte e voltou a conviver com as pessoas. Quando ele volta, a primeira pessoa que ele depara é com um leproso. Ele encontra um leproso, o relato diz que ele encontrou um leproso, se prostrou diante do Senhor Jesus e dizendo: Senhor, se quiseres, pode me fazer limpo. Queridos, a postura que o Senhor Jesus dá de exemplo agora é o seguinte: um leproso, só dá uma palavra para vocês a respeito disso que o Senhor Jesus se deparou quando ele saiu desse lugar alto, da comunhão, da relação com Deus, e de repente ele volta para o mundo. Primeira pessoa que ele se depara com um homem que traz sobre o corpo chagas. A lepra, queridos, é a doença que atinge o maior órgão do corpo humano, que é a pele. A pele é o órgão na qual nós relacionamos com o mundo, com as pessoas. A visão de uma pele doente traz amargura, não apenas para a pessoa que é acometido pela doença, mas também para as pessoas que olham aquilo. O olhar de repugnância, o olhar de não querer ver, de fugir da presença. E a lepra, além disso, ela tinha uma condição de ser uma doença contagiosa. Naquela época não tinha tratamento.
Os leprosos viviam afastados do convívio social, viviam afastados do convívio da família. Tal era a relação de afastamento dessas pessoas, porque ninguém queria a lepra. A lepra, as pessoas eram expulsas das casas, os leprosos eram expulsos da família, eles eram isolados, eles eram lançados fora da sociedade, eles não tinham convívio nem com a sociedade e nem com a família. Era uma coisa triste, era um momento triste, terror, de sofrimento para a vida daquelas pessoas. E ninguém nem tocava no leproso, o leproso era imundo, tinha que ser afastado. E esse homem, dessas condições de isolamento, de tristeza, se prostrou diante de Jesus numa humildade, numa posição de tristeza. Ele não tinha nem ousadia de pedir para Jesus para curar ele. Ele estava num estado tão de tristeza, de pequenez, de humilhação diante daquele flagelo, o verdadeiro flagelo que ele vivia. Ele virou para o Senhor Jesus e falou: Senhor, se queres, pode me fazer limpo. Ele não teve ousadia de pedir: Senhor, me faça limpo. Ele pediu se a vontade de Jesus pudesse chegar até ele. Olha a situação na qual esse homem se encontrava. Qual foi a resposta do nosso Deus, cheio de amor, de misericórdia, de bondade? A misericórdia, o amor de Deus sobre a miséria do homem. Qual foi a postura desse Deus maravilhoso? O Senhor Jesus olhou para ele e falou: quero. E não só deu a deliberação de eu quero, como tocou no leproso. Ele fez aquilo que o mundo não fazia. As pessoas fugiam dessa situação. O Senhor Jesus tocou, ele mostrou o amor que ele tem pela condição da vida, da miséria humana. Ele tocou naquele leproso e declarou: seja limpo. Queridos, esse é o nosso Deus. Não importa qual seja a condição que você esteja, Jesus Cristo, ele está acima da tua dor. Ele é um Deus misericordioso. Ele que está acima da sua dor, que é soberano, ele chega até você e te toca na mais singeleza da tua vida, naquilo que todas as pessoas podem pode estar te afastando de você, pode estar se considerando você um degradado, pode estar considerando você um perdido, você não tem mais chance, você está apodrecendo no leito, ou por AIDS, ou por alguma doença, ou por um pensamento ruim que você mesmo, através do seu sentimento de autocomiseração, você possa estar sentindo. O Senhor Jesus é um Deus que toca na tua vida. Ele toca. Basta que você abra o teu coração, abra a tua vida. Assim como ele fez com esse homem. Jesus dizendo: quero ser limpo, e logo tocou naquele homem. E a lepra daquele homem logo se expôs, imediatamente foi curado. Mas o Senhor Jesus, ele tem uma dimensão tremenda sobre a vida dos homens, que na hora que ele estabeleceu a cura para aquele homem, ele preparou aquele homem para a convivência com a sociedade. Ele não simplesmente fez a cura física, estabelecendo aquela carne que já estava podre pela doença. Ele trouxe a cura, limpou aquele homem. Ele se preocupou com a vida espiritual daquele homem. Porque a cura que o Senhor Jesus nos dá, queridos, é completa. É no físico, na alma, na nossa mente. Ele nos transforma de uma maneira completa. Ele não está restrito simplesmente com a cura física de uma doença, mas ele restaura a tua vida, o seu pensamento, a sua ligação com Deus, o seu afeto. Por isso que o Senhor Jesus falou para ele, então: não diga a ninguém, mas vai, mostra teu sacerdote, apresenta como oferta de Moisés, porque ele sabia que aquele homem era um homem judeu, era um homem israelita, da descendência de Abraão, que estava expulso da convivência da sociedade, e que a religião, a igreja naquela época, exigia que ele tivesse que voltar à convivência
da igreja, para voltar à convivência familiar, os homens da igreja lá, os escribas, os fariseus, analisassem eles mediante o conhecimento da palavra de Moisés, lá no livro de Levítico, que reintegrava o leproso à subida da família e da igreja, tinha que dar essa amostra de Moisés. Então, o Senhor Jesus, preocupado com a condição de vida daquele homem, da vida religiosa dele, mandou ele passar pela prova da igreja daquela época. Esse é o nosso Deus maravilhoso. O Senhor Jesus, ele não abandona as pessoas. Ele não dá cura e deixa as pessoas perdidas do mundo. Não, ele oferece a cura e dá o caminho. Como você voltar a se reintegrar na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Foi isso que o Senhor Jesus fez com aquele leproso. Curou e reintegrou ele. E falou, não digas nada a ninguém. Sabe por quê, querido? O Senhor Jesus não está preocupado com a popularidade dele. Ele não fala a ninguém para não se preocupar em trazer publicidade para ele. O Senhor Jesus veio para servir. Ele não está preocupado em bajulação. Ele não está preocupado em ter um nome com notoriedade sobre os homens. Ele não está querendo roubar de voto de ninguém. Não precisa que ele tenha alcance um lugar para as pessoas votarem, ele receber o orgulho das pessoas pela preferência popular. O Senhor Jesus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a ascendência popular dele. Não é isso, por isso que eu digo, não diga a ninguém. Porque a preocupação dele era com a reintegração daquele leproso no convívio da vida dele. Esse é o nosso Senhor. Jesus é perfeito, a obra dele é maravilhosa. Nós temos que aprender a viver, a conhecer esses frutos. Porque existem tão falsos profetas que estão no mundo e fazendo exatamente o contrário daquilo quem é o nosso Senhor. Como é que o Espírito do nosso Senhor, que é esse que coloca as pessoas ali preocupado, possa estar em cima daqueles que possam estar vivendo aquilo que aqueles que estão anunciando. Como ungido de Cristo. Querido, o Senhor Jesus é o Cristo. Jesus Cristo ungido. E Ele nos dá a deliberação. Nós que vivemos a igreja dele, que vivemos segundo a fé que nós temos na obra do Senhor Jesus na cruz, nós temos a chamada de sermos Cristo. A igreja, há um anseio nos céus, há um anseio de ver a revelação dos filhos de Deus sobre a face da terra. E por isso que nós devemos nos estabelecer na verdade, na unção do Espírito Santo, do Cristo em mim, do Cristo em você, a unção de Deus na tua vida, para nós estabelecermos, não segundo a vontade do homem, mas segundo aquele que é nosso mestre, aquele que é nosso Senhor, aquele que nos disciplina, aqueles que nos dão o ensino de nós termos uma trajetória vitoriosa em Cristo Jesus. Ele não se preocupa com o bem bom da vida na qual ele se promoveu, nada disso. A promoção que ele queria é fazer a vontade do Pai e colocar o homem integrado na sua vida, o homem se reintegrando na sua vida. Foi o que ele fez com esse leproso. Em seguida, o Senhor Jesus foi para Cafarnaum, e lá em Cafarnaum, entrando ele na cidade, ele encontrou um centurião. Esse centurião romano, um homem acostumado a liderar, e aí está um ensino interessante para nós hoje, queridos. Ele encontrou esse centurião tinha um servo doente. E esse centurião chegou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, meu criado está em casa, paralítico e violentamente atormentado. Primeiro, nessa condição desse centurião, que eu quero dizer para vocês, é o cuidado de um homem que tem um coração de Deus. Um homem bom. Um homem que, embora senhor, embora chefe da casa, ele se compadeceu pelo empregado dele. Ele não tinha condição, ele sabia que o mundo, o dinheiro dele, as condições que ele tinha, não tinha condição de pagar pela cura do empregado dele. Mas ele foi atrás daquele que é Senhor da vida. Esse é um ensino tremendo que eu quero que você entenda, queridos. Isso aqui está uma coisa tremenda que o Senhor Jesus nos dá de exemplo. Que ele diz que não há fé maior em Israel. O que significa essa fé maior, queridos? Essa fé maior começa aqui, começa nessa posição desse centurião.
de um coração compadecido não por ele, não em causa própria, não buscando o problema de uma dor de ordem pessoal, mas uma dor violenta que ele sentiu na pele dele, da dor do servo dele. A dor do servo dele, ele sentiu na pele dele essa dor, ele se compadeceu pelo servo, ele foi buscar socorro pelo servo. Ele chegou diante de Jesus: Senhor, compadece do meu servo. Jaz em casa violentamente atormentado. O Senhor Jesus olhou para ele e disse: eu vou dar saúde, eu lhe darei saúde. Olha que coisa violenta, compreende? Pela fé do centurião. O Senhor Jesus nem estava olhando o centurião. O servo estava em casa sofrendo, mas o Senhor Jesus viu a dor no coração daquele centurião e falou: eu lhe darei saúde. Queridos, o centurião olhou aquilo e sentiu, falou: mestre, eu não sou digno que você entre na minha casa, porque o centurião conhecia a lei dos romanos, as leis da igreja daquela época, da qual os judeus não podiam entrar na casa de um outro homem que não fosse da religião deles, da religiosidade deles. E esse homem, conhecendo essa lei, ele falou: o senhor não é digno que entre na minha casa, porque eu sou gentil, eu sou do mundo, como é que você vai entrar na minha casa? Mas eu sou acostumado a dar ordem, e eu falo para o soldado: vai, faça isso, ele vai e faz. Então, sobre a minha autoridade, eu dou uma ordem, eles vão e fazem. Então, se o senhor fizer isso, simplesmente dá essa ordem, meu servo vai ser curado, porque eu conheço a autoridade, eu tenho reconhecimento sobre essa autoridade, eu sei o que significa sujeitar uma autoridade. Queridos, o Senhor Jesus olhou para aquele homem e falou: eu nunca vi fé igual em Israel. Primeiro, pela posição dele se compadecer, e depois pelo entendimento do que significa autoridade espiritual, da autoridade, de você deliberar, e aquela deliberação na autoridade, ela se cumprir, não importa onde, a distância, não se importa. A autoridade espiritual se faz. E eu quero dizer uma coisa para vocês, querido. Por que o Senhor Jesus disse isso? Porque Deus Pai, que fez o céu e a terra, Ele deu toda a autoridade ao Senhor Jesus Cristo, na terra e no céu. O Senhor Jesus diz: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade está no Senhor Jesus. Por que o centurião teve uma fé maior do que o povo judeu, os de Israel? Porque eles não entenderam isso. E muitos da nossa igreja de hoje, daqueles que se dizem cristãos, não conhecem essa autoridade que está no Senhor Jesus. Por isso que é uma fé grande, querido. Se você tiver fé grande, de entender que o Senhor Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, você vai entender o que é autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual está no céu e na terra. Não existe distância, não existe lugar. Você não precisa sair correndo. Por isso que o Senhor Jesus diz: vão me dizer, eis-me aqui, eis-me acolá. Não vá, porque o reino de Deus está dentro de você. Você não precisa ficar saindo correndo daqui para ir na Praça da Sé, correr atrás de um grande homem de Deus, porque o Senhor Jesus está dentro do teu coração. Isso é fé, isso é autoridade espiritual. Tenha grande fé. O Senhor Jesus opera dentro de nós, dentro do teu coração. Você não precisa abandonar a tua família, sair correndo como verdadeiros peregrinos, quando o Senhor Jesus opera dentro do teu coração. Isso é autoridade espiritual. Ele opera nos céus e na terra. Ele está em todo lugar. Ele diz que Ele não vai te abandonar, que Ele vai te conduzir até a consumação do século. Esse é o nosso Deus, que nos conduz em todo o caminho em vitória. Nossa fé não tem que ser baseada em ações de homem.
A nossa fé tem que ser baseada na verdade, que é a palavra de Deus. É aqui que nós temos que nos estabelecer, na prática e na obediência do conhecimento dessa palavra. É isso que nós temos que nos obedecer. Não temos que andar segundo a fé de homens, segundo a fé de outros, não. A fé é um dom de Deus que Ele dá a cada um. Você tem que estabelecer na medida da tua fé, na medida que é determinada a você. Por isso que a porta é estreita e o caminho é estreito. O caminho é apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. É por isso. E se você perseverar nisso, você vai ter a vida e vai conhecer o Senhor Jesus na tua vida, onde você vai ter resposta das tuas orações, onde você vai ser abençoado em todo lugar que você se estabelecer. Conheça o termo de autoridade espiritual, querido. Conheça o que significa você pedir e saber que não tem distância. O Senhor Jesus não está além do céu, não está além do mar. Ele está dentro de você, no teu coração. Assim que nós estabelecemos nossa comunhão com Ele. Por isso o Senhor Jesus deu o exemplo desse homem como o homem que teve uma grande fé. E ele disse, o Senhor Jesus disse que dos filhos de Israel, daqueles que tinham a promessa, aqueles que viviam a igreja, que estavam lá vivendo a igreja, ele diz, os filhos do reino, que são esses que eram os chamados da promessa, que estavam dentro, que eram da igreja, né? A chamada igreja de Deus daquela época, diz, os filhos do reino serão lançados nas trevas, das trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Compreende? Por quê? Porque não entendeu quem é o Senhor Jesus na vida dele. Não conhece o Senhor Jesus. Não conhece. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Nós temos que conhecer Ele, querido. Temos que conhecer o nosso Deus. Você tem que ter Ele no teu coração. Estabelecer Ele segundo a vontade dEle na tua vida. E Jesus falou para o centurião, vá, porque ele já está curado. Seja feito. E como creste, seja feito. E naquela mesma hora, o criado do centurião foi curado. Isso é poder de Deus, querido. Isso está sobre as nossas vidas. Nós temos que conhecer a autoridade que está no Senhor Jesus, no céu e na terra. E está no nosso coração, essa autoridade do Senhor Jesus. Porque Jesus habita no coração, querido. Ele habita no coração do homem humilde e contrito. Do homem que tem a fé nessa palavra, que tem a fé no nome do Senhor Jesus. Em seguida, o Senhor Jesus, nesse caminho, passou para a casa de Pedro. Lá na casa de Pedro, ele encontrou a sogra de Pedro, acamada e com febre. O Senhor Jesus não disse nenhuma palavra, querido. Nesse momento, o Senhor Jesus estava com os domésticos, aqueles que conviviam com ele. E nós, na mesma convivência com o Senhor Jesus, mesmo na caminhada, nessa trajetória que nós caminhamos com Ele, vai acontecer isso. No mundo tereis aflições, nós vamos ter esses momentos. Então, a sogra de Pedro estava lá, na cama, febre, acamada. O Senhor Jesus não deu nenhuma palavra, ele simplesmente tocou na mão dela e a febre a deixou. E ela levantou imediatamente e foi servir o Senhor Jesus. É atitude. Nossa cura, queridos, tem uma atitude. Nós, quando exercemos essa caminhada, essa trajetória de convivência com o Senhor Jesus, nós temos que ter uma atitude quando nós recebemos essa dádiva poderosa que vem do céu sobre nossas vidas. Nós temos que ter atitude de envolver na obra dele. Que nossa saúde, a nossa disposição, não é para ser gasto em termos do bem bom da vida, dos prazeres da carne. A nossa disposição tem que ser, nós que tivemos a oportunidade de receber esse dom dos céus, de receber essa dádiva de cura, de bênção, da presença dele em nosso coração, a nossa deliberação não tem que ser mais voltada para os nossos desejos da carne. A nossa deliberação seja em servir o Senhor Jesus. Foi isso que a sogra de Pedro fez. Imediatamente, restaurada, ela foi servir aqueles que estavam ali com o Senhor Jesus. Isso é disposição. Isso é aquilo que o Senhor Jesus está buscando. Homens e mulheres que pagam o preço
para que essa obra seja poderosa na face da terra, para que essa obra tenha um poder impactante na vida dos homens. Nós temos essa chamada para isso, queridos. Por isso que nós temos que nos dispor para podermos abrir nossas vidas e ter toda a disposição, toda a energia. Nós que recebemos esse toque divino, esse toque do céu, a fé preciosa, pedra preciosa sobre nós, de nós andarmos nessa direção. Chegou a tarde, a palavra diz que muitos chegaram até lá, muitos, endemoniados. O Senhor, com uma palavra, expulsava os espíritos e curou muitos enfermos. E Mateus diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Isaías, que dizia: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Querido, o Senhor Jesus ainda hoje está aqui. O Senhor Jesus ainda hoje vive em nossas vidas. Ele é um Deus presente. Essa ministração está sendo dada pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que ungiu o Senhor Jesus, fazendo essas obras lá em Cafarnaum, como nós estamos vendo aqui. Ele é o mesmo Espírito que está hoje na sua casa, no seu coração, te estabelecendo. Há um Espírito curador nisso, queridos. Creia nisso. O Espírito do Senhor Jesus, predito por Isaías, que ele diz, para que se cumprisse a vida do Senhor Jesus, ainda hoje, se cumpre essa profecia. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Creia nessa profecia dada sobre a vida do Senhor Jesus, que é a vida da igreja do Senhor hoje, na qual ele ainda faz parte da vida do homem, ainda não chegou à consumação do século, nós ainda vivemos o tempo dessa graça. Receba essa palavra. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas doenças. Receba o poder curador dele nesse instante sobre a tua vida. Creia que essa ministração está sendo feita através da autoridade, não de homens, mas a autoridade do céu. O Senhor Jesus é autoridade sobre o céu e a terra. Ele tem toda a autoridade. E aí aquela palavra do centurião, que ele diz: Senhor, você não precisa ir até lá. Eu tenho o conceito de autoridade. Nós também temos o conceito de autoridade, que essa autoridade é delegada nos céus. E não importa a distância, esteja onde estiver, você vai receber essa palavra de cura de enfermidade. Porque a vida do Senhor Jesus ainda é nas nossas vidas no tempo presente. No ano de 2011, ainda nós vivemos esse poder curador, sanador sobre nossas vidas. Essa palavra é ministrada sobre o poder de cura. Receba, e você vai receber essa bênção nesse instante. O Senhor Jesus, então, vendo aquela grande multidão, e chegou para os apóstolos e falava: ó, vamos para o outro lado. O Senhor Jesus, ele não estava preso a um contexto de vida e ficar ali naquela... Ele tinha um ministério onde ele tinha pessoas para salvar. Olha só o que aconteceu nesse momento. Olha uma passagem poderosa para nossas vidas. Nós vamos entender agora o poder da qual o Senhor Jesus opera. Como ele se faz presente em nossa vida. Olha os detalhes sobre a vida dele. Olha o detalhe. Ele tinha aquela situação, ele tinha uma multidão recebendo a cura. Ele virou para os discípulos: agora nós vamos para o outro lado. Então vamos nessa caminhada. Vamos para o outro lado com o Senhor Jesus. Vamos entender a chamada dele lá para o outro lado. Tá? Então o cenário que nós estamos vendo aqui é ele fazendo a cura para enfermos, trazendo a libertação, expulsando o demônio. E agora nós vamos para o outro lado com o Senhor Jesus. Então, mas na hora que ele estava saindo para ir para o outro lado, que ele deu a ordem para o outro lado, chegaram os religiosos, chegaram os escribas. Os escribas, então chegou um escriba, né, um mestre, empolgado com toda aquela situação que estava acontecendo e vendo aquele poder de milagre que o Senhor Jesus estava operando ali. Ele falou: mestre, para onde fores eu te seguirei. Jesus chegou para ele e falou: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Compreende? A obra de Jesus é essa. Ele, querido, ele ama tanto que ele está preocupado
em cama de ouro, em casa com ar refrigerado, em palácios, onde tem servos empregados para ele servir, e servir banquetes com castiçais de ouro. Nada disso, querido. Ele não está tomando vinho do porto, dos melhores vinhos fabricados, sintetizados sobre a face da terra. Ele não está preocupado com os alimentos vindo não sei de onde, importados para a mesa dele, queijo não sei de onde. Ele não está preocupado com isso. Não é isso que ele veio. Ele diz, ouvis, as aves do céu têm ninho, mas ele não tinha onde encostar a cabeça. E nós vamos ver isso. Depois chegou um outro, mestre, Senhor, permita primeiro que eu vá sepultar meu pai, para depois te seguir. Jesus olhou para ele e disse, segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quando nós temos, essa é a visão, queridos. A visão do mundo espiritual, ele não tem que estar atento a essa questão menores, que é essa condição de nossos sentimentos da carne. O reino do céu, querido, é poderoso. O Senhor Jesus falou isso porque Ele sabe. Porque nós não sabemos quem é que vai para o céu e quem não vai. Nós não sabemos se nosso pai, nossos irmãos vai. Tem uma promessa que diz, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Só que essa é a promessa de Deus. Mas a salvação é individual. A porta é estreita, o caminho é apertado. A deliberação é de cada um. Eu tenho uma posição. Há uma promessa para a vida da minha família, dos meus filhos, é deles receberem essa bênção. Mas a decisão é deles. A decisão é deles. Há um livre-arbítrio. Eles que vão escolher. Eles que vão escolher qual caminho eles vão tomar. Então, por isso, porque o nosso Deus não leva ninguém para o cabresto. Ele não fumega e nem esmaga a cana. Há um livre-arbítrio. Cada um vai escolher. Por isso que eu insisto em dizer nas igrejas que ser crente não significa que está no céu, que está no reino do céu. E nem o fato de você ter Cristo, você aceitou Cristo, que teus filhos vão estar salvos. Não, há uma promessa. Assim como há uma promessa de você crer ser salvo. Agora, o que vai estabelecer é a jornada, é a caminhada com Deus. É o que vai estabelecer. É você crer nessa promessa, de você se estabelecer, se fundamentar nessa verdade. É isso que tem que ser. Há um livre-arbítrio, o Senhor vai respeitar o livre-arbítrio. Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Adão tinha a promessa de viver o paraíso, que nasceu para viver o paraíso. Abel recebeu herança. Adão ficou perambulando em desgraça no mundo e matou o irmão por causa disso. Entendeu? Então, é isso que nós temos que entender. Jacó teve 2 filhos. Então, Isaac teve 2 filhos. Isaac teve 2 filhos. E Jacó teve 12 filhos. Há uma deliberação. José, aquele que foi perseguido, que entrou e acabou trazendo, governou todos os 12 irmãos. Então, o estabelecimento de vida é uma opção de cada um, queridos. Cada um tem que seguir a sua direção. Cada um tem que buscar. Salvação é individual, é porta estreita. Você não vai levar os teus parentes. Há uma porta estreita. Você não vai levar teu irmão, teu marido, não. O Senhor Jesus falou, está 2 morrendo, um será tirado, o outro vai ficar. Estão 2 sobre uma cama, um vai ser retirado e o outro vai ficar. Então, é porta estreita, caminho apertado. Por isso o Senhor Jesus falou, olha, você segue-me, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Essa é a palavra a respeito do entendimento que nós temos que ter dessa verdade. Não existe só o reino dos céus, querido, tem que ser por esforço. Não é fast food, não é a sociedade do tudo fácil. Não é isso. O reino de Deus, ele tem que ser conquistado. Entender qual é a vontade de Deus, não é qual é a minha vontade, não é qual é o desejo do homem. Então, por isso o Senhor Jesus disse essa palavra para esse homem. Mas depois, ele foi para o outro lado, que eu quero levar vocês, vamos todos com o Senhor Jesus para o outro lado. Depois de passar esse interrogatório para esses 2 escribas. Aí subiram no barco e foram para o outro lado. E a palavra diz que eles entraram no barco e o mar entrou numa tempestade. Levantou uma tempestade,
tão grande que o barco já estava coberto pelas ondas. E quem que estava ali? Que não tinha ninho para deitar. Ele diz que ele não tinha, as raposas têm os covis e as aves dos testes do seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E nós vamos ver aqui, o Senhor Jesus estava no barco, estava aquela situação da tempestade, ele reclinou a cabeça, foi dormir um pouco. Ele não pôde, por isso que ele diz, não pode nem reclinar a cabeça. Porque no momento que ele estava ali reclinando a cabeça, o que aconteceu? O mar se revoltou e já queria naufragar aquele barco, porque no barco estava a presença do Senhor Jesus. E o mar queria derrubar, destruir ali, queria matar, aniquilar o Filho de Deus ali. A natureza, como ele se levantou, que os apóstolos ficaram assustados. E quem eram esses apóstolos? Os apóstolos eram pescadores, eram homens que conheciam aquele barco. Eles andavam por ali, eles pescavam, aquilo era a vida de Simão, de João, de Tiago, de André, era a vida deles, eram pescadores. Aquilo ali era o lugar que eles viviam, era o habitat deles. Eles tinham acostumado a andar, de andar sobre o barco naqueles lugares, navegavam constantemente por ali, que era o trabalho deles ali, aquilo era o ambiente deles. Mas eles se assustaram, tal era a violência do vento e das ondas, que aqueles homens, mesmo acostumados com o mar, eles se assustaram, sinal que era aquilo ali era acima do normal, estava numa condição realmente que extrapolava a capacidade deles de governar aquele barco. Eles então, assustados, temendo, acordou o Senhor Jesus e dizendo: Senhor, olha que nós vamos morrer, nós vamos perecer. O Senhor Jesus não tinha nem lugar para encostar a cabeça, como nós vemos aqui. O Senhor Jesus levantou e deu uma palavra para ele. Por que temeis? Por que você teme, homem de pouca fé? Queridos, nós temos que entender a autoridade espiritual na qual está o nosso Deus. O Senhor Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Seja qualquer condição que você estiver, você tem o poder de transformar isso. Você tem no seu nome o nome do Senhor Jesus, a fé na autoridade dele para mudar toda e qualquer circunstância que você estiver passando na sua vida. Essa é uma deliberação de fé e do reconhecimento. Qual é a autoridade que o Senhor Jesus tem na tua vida? Se Ele é Senhor da tua vida, se você tem o reconhecimento da autoridade que Ele tem sobre tua vida, sobre a tua circunstância, sobre quem é você. Por isso o centurião lá, ele tinha. O centurião romano, ele sabia da condição dele. Ele sabia quem é que tinha autoridade sobre ele. Quando ele recebia as ordens, quando os empregados recebiam a ordem deles, ele sabia, tinha um entendimento de quem é a autoridade quando dava a ordem. Então, se você tem um reconhecimento do Senhor Jesus sobre a tua vida, a autoridade que Ele tem no céu e na terra é para mudar toda circunstância da tua vida. Por isso que o Senhor Jesus chegou para aqueles apóstolos e falaram: por que vocês são tímidos? Por que vocês estão temendo? Vocês não estão reconhecendo qual é a capacidade que você tem para mudar esse número se você tem o Senhor Jesus no teu coração. Por isso que o Senhor Jesus diz: por que temeis, homens de pouca fé? Onde é que você está estabelecendo a tua vida? Em que fé? Na fé dos outros, na fé do pastor, na fé do diácono, na fé do presbítero? Não! O Senhor Jesus quer que você estabeleça na sua fé, no dom que Deus te deu. Ele chamou você. A chamada é você. Ele chama você pelo teu nome. Ele quer você estabelecer você nessa vida. E aí, então, ele deu ordem para aquele tempo. Ele levantou, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. Seguiu uma grande bonança. E os homens ficaram maravilhados com aquilo. Quando essa maravilha, queridos, está em nossa vida ainda hoje. Essa maravilha que os apóstolos lá, os discípulos, ficaram, ainda hoje vive conosco. O Senhor Jesus ainda hoje está. Ele disse que estaria conosco até a consumação do século.
Nós precisamos nos estabelecer nessa autoridade e crer nisso. Nós temos que estar firmado nele. Nós temos que ter um entendimento do que significa a autoridade espiritual sobre a tua vida. Quem é a autoridade espiritual sobre você? A doença? A dor? Será que isso que é a autoridade sobre a sua vida? Será que a dor e a doença é que tem o poder sobre a sua vida? Muda, Senhor Jesus, muda teu conceito. Receba essa autoridade que veio do céu, que se chama Senhor Jesus sobre a tua vida. Você vai ver as coisas mudarem, queridos. Você vai ver as coisas transformarem. Porque na nossa vida existem muitas coisas. Nós vamos relacionar a muitos embates que nós vamos ver agora, um exemplo desses embates, desses obstáculos que impedem a nossa fé. Que impede a nossa fé. Então o Senhor Jesus chegou do outro lado. Então agora nós vamos para o lado que o Senhor Jesus falou para os apóstolos. Vamos para o outro lado. Chegou lá no outro lado. O outro lado, queridos, era a província dos Gadarenos. Lá nos Gadarenos, o Senhor Jesus encontrou, diz o texto aqui de Mateus, que eram 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes, que ninguém podia passar por aquele caminho. Queridos, eu sou acostumado no pronto-socorro a atender homens que estão nessa condição, ou pela droga, ou pelo vício, ou pela bebida, que chegam verdadeiros animais ferozes, que precisa 10 homens para segurar, para nós fazermos um calmante na veia, injetar na veia para sossegar aquele corpo, para abrandar. E tem que dar drogas potentes, à base de quase parar a respiração deles. Muitas vezes nós temos que ficar colocando oxigênio externo para eles poderem se dar, aqueles meninos jovens de 18 anos, 20 anos, que chegam com energia toda por função da droga. Então nós conhecemos essa situação na qual esses homens gadarenos estavam. E esses homens, hoje nós convivemos com esses gadarenos, nós convivemos com eles na nossa casa, na nossa convivência, na nossa sociedade. Quem são esses gadarenos? Esses drogados, né? Ou o homem pela bebida, que chega em casa, chamada fase do leão, forte, xingando, metendo o pé na parede, metendo o pé na porta, na cadeira, jogando panela no chão, fazendo verdadeiros barulhos dentro de casa. Ninguém aguenta. A família deles prefere até que esse cara morra, porque ninguém aguenta eles. Era essa condição desses gadarenos. É uma situação de endemoniamento que ninguém aguentava eles. Qual o lugar que eles foram? Eles foram para o sepulcro, lá para o cemitério, porque ninguém passava por lá. Ninguém passava por lá. Era o único lugar que aqueles homens podiam ficar. Por quê? Por causa dessa situação deles. A família deles não queria mais saber deles. Né? Como muitos hoje vivem na nossa sociedade dessa maneira, através da droga, através da bebida, estão vivendo essa situação desses gadarenos, né? Preso ao vício e com situações chamada fase do leão, que a bebida traz, de ferozes, né? de querer bater em todo mundo em casa, bate na esposa, bate no filho, chuta todo mundo. Ninguém pode falar com eles. Ou muitas vezes esses jovens rebeldes que não querem obedecer pai e mãe, que se tranca no quarto, isolados, estão numa posição de gadarenos dentro de casa, que pai e mãe não aguentam mais. O menino só chega para gritar, para tomar as coisas, tomar dinheiro à força, ameaçar pai e mãe. São esses gadarenos, toda essa situação. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos. Jesus ama. O nosso Deus não faz acepção de pessoas, não importa a condição que essas pessoas possam estar. Jesus ama. Jesus estava do outro lado, ele estava lá curando os enfermos, levando a palavra para lá, curou a sogra de Pedro, estava lá no meio das famílias, mas ele chamou os apóstolos para ir para o outro lado, para ver esses 2 homens. Ele atravessou o mar, e o mar se revoltou, querendo virar o barco dele, porque ele resolveu ir lá para resolver o problema desses 2 homens. Esse é o nosso Deus, queridos. Jesus, o amor dele não tem condição
de você querer barrar, não existe obstáculo, não existe barreira que transpõe o amor de Deus pela vida do homem. Não importa a condição, se é alguém da tua família, se é um filho, se é alguém nessa condição, o amor de Deus é tremendo por eles. O Senhor Jesus moveu o mar se revoltou, mas ele não deixou de ir até lá, a terra dos Gadarenos, por causa desses dois homens. E lá o relato diz que esses homens, quando Jesus chegou, eles se prostraram diante do Senhor Jesus e chegou: que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Sabe por que os demônios falaram isso para Jesus? Que Jesus veio atormentar antes do tempo? Porque existe um lugar reservado para os demônios, que chama inferno, onde eles vão se atormentar a eternidade. Já existe esse lugar. Por isso que eles já chegaram: o Senhor veio nos atormentados do tempo, porque há um tempo para eles. E o Senhor Jesus não veio para isso. Por isso que o Senhor Jesus deliberou que eles fossem para os porcos, porque esse tempo de tormento para os demônios já está reservado. Deus já reservou esse tempo. Na consumação do século, quando o Senhor Jesus vai separar o trigo e o joio, onde vai haver a separação daqueles que são destinados a viver o reino do céu e aqueles que vão para o tormento eterno, vão para o lugar desses demônios que Deus reservou pela desobediência e por não crer no Senhor Jesus. Fizeram a opção de querer governar a vida deles, assim como esses demônios fizeram a opção no céu de não querer submeter à vontade soberana de Deus. Então, existe um lugar e um tempo reservado para eles. E eles perguntaram para o Senhor Jesus: vieste nos atormentados do tempo? E o Senhor Jesus, então, os demônios então rogaram para ele que eles fossem para aqueles porcos, e o Senhor Jesus deliberou que eles fossem para aqueles porcos. E aí aconteceu aquela cena que eu considero uma cena cinematográfica, onde aqueles milhares de porcos caíram numa ribanceira e caíram no abismo, caíram sobre o mar. Aquela manada de porcos caíram do despenhadeiro e morreram nas águas do mar. E aí, o que aconteceu naquele lugar? Os donos do porco, que ficaram sabendo dessa situação, foram correndo lá e pediram para o Senhor Jesus ir embora daquele lugar. Eles não queriam o Senhor Jesus lá, porque o negócio deles que era importante. Assim como hoje, queridos, muitas pessoas não estão preocupadas com a vida eterna, não estão preocupadas em ter uma vida segundo a vontade de Deus, porque eles querem viver só as condições desse mundo, dos negócios deles, dos padrões do negócio deles. E Deus deliberou isso, Ele permite isso. O sol nasceu para todos, para os que se perdem e para os salvos. Deus não faz acepção de pessoas, Ele deu a terra para todos, querido. Então, o Senhor Jesus foi expulso daquela terra, porque os donos dos porcos tiraram prejuízo. Não se importaram quem é o Senhor Jesus, o bem que tinha feito para aquele homem. Eles não se incomodaram com isso. Então, eles colocaram o Senhor Jesus para fora. E o Senhor Jesus saiu dos termos daquele lugar. Queridos, essa palavra que nós vemos em Mateus capítulo 8, nós vemos a ação do Senhor Jesus voltando do monte e estando trabalhando, convivendo com a vida em relação. Então, como eu disse, nós vemos a conduta de vários tipos de pessoas. No mundo existe vários tipos de pessoas, mas assim como o Senhor Jesus, Ele não julgou, Ele não condenou aqueles homens que expulsaram Ele ali do Gadareno. A missão que Ele tinha era salvar aqueles dois homens endemoniados. Ele trouxe a vida daqueles homens. Aqueles homens voltaram. Nós vamos ver no livro de Marcos. O livro de Marcos dá detalhes a respeito do que esses homens, o diálogo que o Senhor Jesus teve com esses homens. E o fato do Senhor Jesus ter largado a família, as pessoas que estavam ali recebendo a ministração, e ele passar lá para o outro lado, passou por esse tormento do mar, simplesmente para salvar dois homens endemoniados que estavam ali no meio do sepulcro. Esse nosso Deus ainda hoje opera no nosso meio.
Eu quero que você receba essa palavra hoje, queridos, sabendo na certeza do que significa autoridade espiritual sobre as nossas vidas. O que significa esse amor, que nós começamos o capítulo de Mateus falando do amor daquele homem que era leproso. E nós terminamos o capítulo 8 falando desses homens abandonados pela família e pela sociedade, desprezados. Todos eles eram considerados desprezados, flagelos, eram pessoas expulsas do convívio da sociedade, tanto o leproso como esses dois endemoniados. E nós vimos na ação do amor de Deus deliberando, do Senhor Jesus deliberando esse amor sobre a vida. E é esse o nosso papel, querido. Esse é o papel da igreja. Amém? Quero que você receba essa palavra. E que nós vamos estar aqui amanhã estudando o capítulo 9 de Mateus, se assim Deus nos permitir.